Gente, hoje a gente vai trabalhar efeito estufa e aquecimento global, que inclusive caiu na prova de vocês, mas a gente vai dar uma revisada maior sobre isso, certo? Primeiro a gente tem que entender que a atmosfera é toda a área ao redor do planeta que tem os gases, certo? Então chama-se atmosfera. E também tem outro conceito chamado biosfera, que é onde existe toda a vida. Então a atmosfera e a biosfera estão juntas, porque a gente precisa da atmosfera. Então, ela tem que gases? Oxigênio, hidrogênio, gás carbônico, só são alguns exemplos. Tem muito mais do que isso. Inclusive, o que tem em mais quantidade é o hidrogênio, tá certo? Mas para a nossa sobrevivência, o oxigênio ele é mais importante, né? E quando a gente vai tratar de efeito estufa e aquecimento global, esse aqui, gás carbônico, né, ele é muito importante, certo? Por quê? Ele é responsável pelo efeito estufa, pois não deixa o calor do Sol se dissipar. Como é que isso acontece? Vem para cá. Está aqui o planeta Terra, aí está aqui a América. Eu desenhei só a América, porque eu sou péssimo de desenho. Aqui é o oceano, tudo. Ao redor da Terra tem a atmosfera, tá certo? A atmosfera tem ao redor da Terra. E aqui está o Sol. Lembrando que o Sol é muitas vezes maior da Terra. Eu botei ele pequenininho aí, primeiro porque ele está distante, segundo, para poder caber no quadro, né? Mas o Sol é muito maior do que a Terra. A gente vê pequenininho porque ele está muito longe, tá certo? Então, ele manda os raios solares. A camada de ozônio, que é outro gás que tem na Terra, ele serve de escudo para o excesso de calor. Então, ele já devolve para o espaço dali, né? Ele já devolve para o espaço para poder proteger a Terra. Só existe vida na Terra porque existe essa camada de ozônio. Vou até escrever o nome aqui. Ozônio. Beleza? Mais uma parte entra. Essa parte que entra, o normal é que depois que ela entre, ela saia. Mas o gás carbônico, que é esse cara aqui que é muito perigoso, ele faz com que esse colchão de ar segure o calor na Terra, certo? Então, o excesso de gás carbônico é causado pela queima de combustíveis fósseis. A gente já conversou sobre isso. Combustíveis fósseis são aqueles que são retirados do fundo da Terra, que são derivados, eles vêm do petróleo. Alguns exemplos é gasolina, diesel, querosene. Mas, tio, só tem isso que causa o excesso de gás carbônico? Não. Por exemplo, a agropecuária, ela também causa excesso de gás carbônico na atmosfera. Por exemplo, o pum dos animais, dos bois, também joga gás carbônico para a atmosfera e gás metano, né? Metano, outro gás muito importante aqui. Então, a agricultura também causa, né? Isso aí. O álcool, porque a gente sabe que hoje a maior parte dos carros é flex, álcool, gasolina. O álcool, ele também emite gás carbônico, mas existe aí uma compensação. Por quê? Porque quando eu planto a cana para crescer faz fotossíntese, que vocês estudaram no 4º ano, né? Faz fotossíntese e ele retira esse gás carbônico do ambiente. Então, se tivesse só carro a álcool rodando, se todo o combustível utilizado pelos navios, pelos aviões, fosse o álcool, isso seria compensado. Então a gente não teria o problema do efeito estufa. E quais são os problemas, os efeitos desse efeito estufa, desse aquecimento global? Aumento da temperatura, né? Isso aqui é perigosíssimo, certo? Aumento da temperatura do planeta Terra, né? Derretimento das geleiras, isso aqui aumenta a quantidade de água no mar, e cidades como a nossa sofrem muito com esse efeito. Chuvas em excesso, a gente está vendo isso esse ano inclusive, né? Gente, quando eu era da idade de vocês, só chovia basicamente em junho e julho e um pouquinho em agosto. E as outras chuvas eram mais espaçadas. Mas chover intensamente esse ano já está desde abril. E ainda continua chovendo, você vê. Para cada um dia de sol, 2, 3 dias é de muita chuva, né? E lugares que tem seca, está tendo secas mais longas ainda, né? Então está tendo um processo chamado de desertificação. Vou escrever aqui, ó, desertificação.
que é a desertificação? Né? A seca está lá há tanto tempo e o mau uso da terra pela agricultura também desgasta o solo, que aquele solo se torna impróprio para fazer agricultura. Né? E às vezes nem com tratamento, botando adubo e tal, ele serve mais. E aumento do nível do mar, que também numa cidade como a nossa, que é uma cidade costeira, sofre muito. O nível do mar aumenta, aí quando chove e a maré está cheia, aí o que é que acontece? A água na frente da casa da gente, a água pela canela. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque transmite doença, né? Porque quem mora no morro pode ter deslizamento, né? Então é muito perigoso essa chuva em excesso junto com o acúmulo de água. Né? E como é que a gente pode diminuir isso? Como é que a gente pode diminuir esses efeitos? Né? É óbvio que isso são decisões que são tomadas pelos nossos governantes. E na hora que vocês tiverem idade suficiente para votar, vocês têm que votar em quem se preocupa com esse tipo de coisa. Né? Reduzir o uso de combustíveis fósseis. Então, por exemplo, reduzir o uso de gasolina, de diesel, de querosene, de carvão mineral, que eu já expliquei para vocês que carvão vegetal é uma coisa, carvão mineral é outra. Né? O carvão vegetal é esse que a gente compra para fazer churrasco. O carvão mineral ele é feito lá dentro da terra e tem um poder de queima muito grande e é utilizado nos lugares onde funde o ferro, onde derrete o ferro para poder fazer faca, garfo e tudo mais. Né? Utiliza-se o carvão mineral. Né? E utilizar energias limpas, energia solar, as hidroelétricas, que embora as hidrelétricas elas causem algum prejuízo porque elas fazem os alagamentos, né? Mas ela é limpa para o ar, ela não causa poluição no ar. Né? Eólica é do vento. Eólica por quê? Vem de Éolos. Éolos é o deus do vento para os gregos. É por isso que a gente chama de energia eólica. Né? E nuclear. Aí, mas, tio, nuclear tem radioatividade e tal, tem bomba nuclear por aí. Bem, a galera usa como bomba porque os seres humanos são, infelizmente, os poderosos são irracionais. Mas a energia nuclear, se bem utilizada, ela é muito limpa. Qual é o problema da energia nuclear? Que é feito basicamente em vários materiais radioativos, mas o que é utilizado para a energia é o urânio. Certo? O urânio, ele tem um tempo de vida. Né? Ele gera energia e ele tem um tempo de vida. Quando esse tempo de vida acaba, ele tem que ser descartado. Mas ele continua sendo radioativo. Então o que é que tem que ser feito? Ele tem que ser descartado da forma correta. E qual é a forma correta? Cavar um buraco, fazer concreto dentro desse buraco, um buraco muito fundo, porque veja, se ele for retirado da terra, ele tem que voltar para dentro da terra. Então você concreta, faz caixas de chumbo, certo? E dentro dessas caixas de chumbo você coloca o resíduo de urânio, o urânio que não vai ser mais utilizado, né? E depois joga mais concreto em cima. E aí ele fica isolado. Né? A vantagem da energia nuclear é que um pedacinho pequeno de urânio eu consigo gerar energia para uma cidade do tamanho de Recife, durante muito tempo. Né? Mas ele precisa ser bem descartado. Ele tem que ser isolado, tem que ser selado, para que ele não cause problemas para o meio ambiente. Já existem algumas empresas de energia, né, isso é importante vocês saberem, que pegam o urânio que foi utilizado e fazem um reenriquecimento, a reciclagem, isto é, torna o urânio novamente apto para que ele possa ser utilizado como energia. Né? Mas ainda são pesquisas, são promissoras, mas que estão acontecendo. Beleza, pessoal? Então, terminada a nossa aulinha aqui sobre aquecimento global e efeito estufa, espero que vocês tenham gostado.